Pastora Flor, porque da outra vez que eu estive aqui, eu vim para o Rio para passar férias aqui, mas essa semana, amada, eu vim aqui para honrar e glorificar o Senhor nessa igreja. Enfrentei 6 horas de trânsito, mas eu estou aqui feliz porque o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui. Desde já eu queria agradecer o pastor Camargo pela confiança, né, pastor, de nos ceder o púlpito para estar aqui pregando a palavra de Deus. Dizer também para os irmãos que eu vim sozinho, porque a minha igreja também, a festividade já começa agora na próxima sexta-feira. Então o que eu fiz, amado? Para mim poder estar aqui, o meu esposo ficou lá resolvendo as coisas da igreja, para que eu pudesse estar aqui com os irmãos, pregando a palavra de Deus, fazendo aquilo a qual o Senhor tem nos chamado. E com certeza Deus tem algo para falar nessa igreja, e eu quero falar uma coisa para você. Deus tem algo para falar? Não, Deus tem algo para completar, porque Ele já está falando no nosso meio, através dos louvores, através de tudo que Deus fez aqui neste lugar, amado. É porque nós sabemos que Deus começa a falar desde o momento que você coloca o desejo no teu coração: vou me preparar para vir à casa do Senhor. Às vezes pensamos assim: não, eu vou à igreja para Deus falar comigo. Amado, o Espírito Santo de Deus já começou a falar contigo quando falou: levanta, vai se arrumar, vai se preparar, vai colocar sua melhor roupa e vai para minha casa me adorar. O Senhor começou a falar contigo ainda quando você estava em casa, e agora Ele vai completar a obra neste lugar, porque tudo aquilo, amado, que o Senhor tem para nossas vidas, amado, não tem quem possa tirar, não tem quem possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Estava ouvindo aqui o pastor Camargo falar que tem 8 anos de ministério. É novinho ainda, o pastor Camargo está caminhando. Eu sou mais nova do que o irmão. Eu estou dirigindo uma congregação, eu e meu esposo, só há 5 anos. Nós vamos fazer 5 anos agora. Nós somos no Ministério Batista, uma igreja grande, a qual tem várias congregações, e há 5 anos eu e meu esposo fomos mandados, amado, para uma comunidade para pregar a palavra do Senhor. Deixamos uma igreja grande, uma sede que cabe 1.200 membros, e fomos para um lugar que só era eu, meu esposo e uma família a qual nos cedeu o lar dele para que fizesse o trabalho naquele lugar. E ali nós estamos há 5 anos. O Senhor já nos deu uma igreja, uma congregação, e estamos ali pelejando, quebrando pedra, cavando poço todos os dias, porque a obra não é fácil. A obra não é fácil, mas quando Deus levanta braços para ajudar o pastor, amado, fica mais fácil. Levanta assim a sua mãe e diz: eu sou o braço de Deus aqui para ajudar o pastor. Levanta o teu braço com propriedade, falando com propriedade. Eu sou o braço que Deus levantou para ajudar o meu pastor e ajudar esse ministério. Você tem que crer naquilo que tu está falando, meu querido. Você tem que crer. Como eu levanto os 2 braços, se eu quiser, levanto os 2 braços. Pastor, eu estou aqui para ajudar a obra do Senhor. E o tema da pregação, o título, né? Vocês escolheram um tema para festividade, um tema propício naquilo que o Senhor tem falado. Mas abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3. Eu não vou ler somente o versículo, não, vocês separaram, mas eu quero ler um pouquinho antes, para que nós possamos ter entendimento da palavra do Senhor. Porque se a gente pegar um versículo solto assim, às vezes fica um pouco difícil de você ter entendimento daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Todos acharam em nome de Jesus? Quem achou, diga amém. Amém. Tem alguém na misericórdia? Não, ó, pastor, ninguém na misericórdia. Lá na igreja ninguém fala que está na misericórdia, que eu falo: vem para a escola bíblica, que aí você sai da misericórdia. Aí quando eu perguntei alguém na misericórdia, tá todo mundo quietinho. A Driga sabe, não veio para a escola dominical, fica na misericórdia. Então, amados, todos acharam em nome de Jesus? Vamos ler a palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios 3. Diz assim a palavra do Senhor: começamos porventura outra vez recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou para vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens,
estando já manifesto como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nosso corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de passar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros em uma nova aliança. Não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos agora por alguns segundos. Senhor amado Deus querido, eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo, eis aqui a minha vida, Senhor, diante da tua presença. Senhor, que nós possamos nesta noite, Pai, ouvir a tua voz. Senhor, que tu venha falar através desta palavra, Pai, tudo aquilo que tu tem preparado para a tua igreja. Senhor, nós estamos aqui porque o teu Espírito nos trouxe a este lugar. Então fala, Espírito Santo de Deus. Fala da maneira que tu queres, Senhor, da forma que lhe é devido, Senhor da glória. Fala aos corações que aqui entraram, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amado. Carta aos Coríntios, 2 Coríntios 3, 6. O tema dessa festividade, no qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é o tema separado para esta igreja, para que fosse comemorar 8 anos de manifestação da glória de Deus. Mas nós vamos voltar um pouquinho no capítulo 1, a qual Paulo começa a fazer algumas considerações. Capítulo 3, versículo 1, ele começa perguntando uma coisa: começamos porventura, nós outra vez, temos que recomendar a nós mesmos? Começamos, pois, nós outra vez a necessidade de mandar uma carta dizendo quem nós somos? Paulo começa a fazer uma pergunta, se era necessário mais uma vez ele se apresentar, mais uma vez ele se justificar o ministério a qual Deus tinha chamado a ele para exercer. E Paulo escreveu na carta de Corinto, porque quando ele escreveu na primeira epístola lá em Corinto, ele já havia se justificado, porque a igreja de Corinto toda hora se levantava para dizer que o ministério de Paulo não era um ministério apostólico vindo da parte de Deus, porque todos sabem que os apóstolos foram aqueles que andaram lado a lado com Jesus. E Paulo não teve esse momento. Paulo teve uma visão do alto, uma revelação, foi chamado por Deus através da revelação. Então Paulo tinha uma dificuldade. Todo momento Paulo tinha que testificar o próprio ministério. Ele sempre falava: Paulo é o apóstolo do Deus vivo, que fui enviado a ti para falar. Outra vez ele falava: eu, Paulo, servo do Deus vivo. Mas em Corinto ele já usava de mais autoridade, falava: eu, apóstolo, chamado por Deus. Porque lá na igreja de Corinto todo mundo falava: ele mesmo é apóstolo, chamado de Deus, é discípulo. E Paulo começa a perguntar: será que eu vou ter que novamente recomendar a mim mesmo? Será que novamente vamos precisar de uma carta? Paulo começa a questionar. E aí ele fala algo tremendo: olha, igreja de Corinto, vós sois a minha carta aberta. Eu não preciso de carta para me recomendar. A obra que eu fiz, o que acontece na igreja é testificação que Deus é comigo. A igreja de Corinto está desta forma porque eu fui chamado por Deus. Eu não preciso mais de uma carta aberta escrita por homens. Não preciso mais ser testificado, justificado por homem.
Porque antigamente, amado, havia uma carta. Você era enviado através de uma carta, a qual dizia: envia o pastor Camargo para pregar na igreja tal, homem idôneo, homem que maneja a palavra de Deus, que sabe. Então havia uma carta. Você não poderia, até hoje, amado, eu acho que muitas das vezes é necessário sim. Porque às vezes chega uma pessoa, né, pastor Camargo, aqui na sua igreja, você deixa subir no teu púlpito para pregar, pastor? Eu também não. Eu também não. Me desculpe, se eu não conhecer a pessoa, eu não permito. Porque a gente tem que ter discernimento, sabendo quem é aquele que a gente vai deixar para trazer um alimento para a igreja, qual o Senhor colocou nas nossas mãos, que é de Deus, que nós vamos prestar conta. Nós temos que ter uma recomendação. Eu sempre falo para minhas ovelhas: você conhece? Você já ouviu ele pregar? Porque senão depois, amado, fica estreito. Eu já vi casos que ficou muito estreito de você chamar pessoas a qual você não conhece para trazer a palavra, o negócio fica estreito. Então Paulo começa a dizer à igreja de Corinto o seguinte: a igreja é a carta aberta. A igreja é a carta aberta. A igreja é a prova de que Deus está neste lugar. O crescimento da igreja é prova que Deus está em concordância com aquilo que está acontecendo neste lugar. Paulo começa a dizer: não preciso eu ser justificado por homem. Amado, eu digo sempre uma coisa para a igreja: o que traz as almas para a igreja não é você pegar o microfone lá para fora e começar a falar: olha, na minha igreja tem isso, na minha igreja tem aquilo, na minha igreja tem louvor bom, na minha igreja tem um grupo de dança, tem os escolhidos. Não adianta você pegar o microfone, pegar a caixa de som, ou chegar pro teu vizinho e começar a falar: minha igreja tem muita coisa boa. Pastor Camargo é bom pra caramba. Não vai trazer ninguém para a igreja. Mas o que traz as pessoas para a igreja é você dizer que: olha, vem comigo, que lá você vai ver a manifestação da glória de Deus. Vem comigo. Está passando com luta, vem comigo. Não fica no centro da tua igreja, tem ministério, louvor bom, tem grupo de dança bom, não. Está passando por luta, vem comigo. Vem comigo, vem. Vem que lá você vai ver Deus entrar na tua vida e mudar a tua história. Porque, amado, o que faz o crescimento da igreja, o que Paulo queria dizer é o seguinte: não adianta anunciar, tem que mostrar. Não adianta falar, tem que viver. E quando a pessoa entra por essas portas, pastor Camargo, vê a manifestação da glória de Deus. Ninguém pode questionar este ministério, pode até se levantar para falar, mas tem que se render e dizer: Deus opera neste lugar. Paulo começa a falar isso: olha, nós somos carta aberta. É a igreja que vai testificar dela mesma, do Espírito que está neste lugar. Não é o outdoor, não é a mídia. Se fosse isso, eu estava perdida, porque eu também não tenho dinheiro para anunciar a igreja em mídia nenhuma. Essa semana, tem 3 semanas, a nossa igreja é obrigada a ter reciclagem pastoral. Nós somos formados, temos seminário e de tempo em tempo voltamos para a sala de aula. Não é você quer, é uma obrigação a gente voltar, ser aluno, sentar lá na cadeirinha e estudar, tá? Pastora, é desse jeito, a gente tem que voltar. A gente volta para estudar e eu comecei agora, começamos uma nova reciclagem. A gente estuda a palavra, exegese, a gente tem que estudar tudo, não, que vai que esqueceu. E o pastor estava falando muito interessante, o professor que estava falando, que ele tinha um programa na rádio, pastor Camargo. Quem não quer um programa na rádio? Todo mundo quer. E sabe o que ele falou? Que teve 10 anos um programa na rádio e a igreja dele não cresceu 1 centímetro, nem 1 milímetro por causa do programa na rádio. Ninguém que entrava pelas portas da igreja e perguntava: na onde vem? Foi o irmão que me convidou. Na onde vem? Não foi alguém que falou, foi o panfleto que eu
de Deus que traz. E Paulo continua dizendo, no versículo 3, porque estando já manifesto como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério. Produzido pelo ministério de Paulo. A igreja de Corinto era produzida pelo ministério, pelo chamado que Paulo tinha na vida, que o Senhor tinha na vida de Paulo. E diz a palavra do Senhor que ele fala muito bem. Olha, o meu ministério não é escrito por tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. A minha carta não é escrita por tinta, é escrito pelo Espírito de Deus vivente. E ele continua a falar. E outra coisa, é por intermédio desse Espírito, é por intermédio de Cristo, a qual eu confio, que não em nós, mas em Cristo nós somos capazes de fazer grande obra. Não é você, amado, que é capaz de fazer nada. Em Cristo você é capaz de fazer grande obra. Quem te chama é o Senhor. Quem te capacita é o Senhor. Ainda que muitos olhem para você e falem assim, você não é capaz. Verdadeiramente eu digo, eu não sou capaz. Mas o Deus que me chamou colocou sobre a minha vida o Espírito que me capacita a cada dia. O Espírito de Deus é que nos capacita a cada dia. Ele falou, a qual eu tenho confiança, que não por nós mesmos somos capazes de fazer tal coisa. Não parte de nós, não parte de mim, não parte de você. E Paulo continua falando, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Depois de contar todas essas histórias de Paulo, aí Paulo fala uma coisa. E o Espírito que me capacita, no versículo 6 ele fala, a qual nos habilitou para sermos ministros. O Espírito nos habilitou para sermos ministros. Mas ministro de quê? De uma nova aliança. Que nova aliança é essa que o Espírito de Deus tem te habilitado para que você seja ministro? Uma nova aliança, amado, que vem em Cristo Jesus. Quando Paulo fala da antiga aliança, da nova aliança, nós sabemos que a antiga aliança era escrita em tábua de pedra, era a lei. Às vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas, eu já vi muita gente falar, olha, a letra mata, o Espírito vivifica. Eu já vivi isso na minha vida. Uma outrora eu falei, decidi assim, não, eu vou estudar a palavra de Deus. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever. E uma certa feita eu falei, eu ainda era mesmo assim como vocês. Eu falei, eu vou para o seminário. Eu vou para o seminário porque Deus falou que tinha um chamado para a minha vida. E se Deus tinha um chamado para a minha vida, eu tinha que esperar o tempo de Deus. Mas esperando o tempo de Deus, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que me capacitar, eu tinha que buscar, eu tinha que conhecer daquilo que eu ia falar. E uma certa vez eu falei, não, eu vou para o seminário. O seminário é tudo, irmão, são 4 anos, você fica lá presa no seminário teológico, e você vai ter que estudar, tem que fazer trabalho. Alguém virou para mim e falou assim, irmão, você está tão cansado? Eu falei, não, irmã, eu estou cansada não, mas é porque eu estou estudando. Você quer isso, minha irmã? A letra mata e o Espírito vivifica. Deixa disso, a letra não vai melhorar você, o Espírito de Deus que vai te dar. Errado, irmão. Errado. O Espírito de Deus vai te capacitar, sim. Como Paulo mesmo falou aqui, a minha capacidade vem do Espírito de Deus. Mas a lei é a palavra de Deus.
E ele fala bem claro que a qual nos habilitou para ser um ministro de uma nova aliança, não da letra. Olha bem, ele fala: nós somos ministros da nova aliança, não da letra. Nós não vivemos só no tempo da letra, no tempo da lei, que era tudo escrito ali, e a letra mata sim, porque se você olhar essa palavra e você não a cumpre, meu querido, não há salvação para a tua vida. A lei, ela traz julgamento, a lei, ela traz juízo, porque se você deixar de cumprir uma vírgula da lei, tem salvação, pastor Camargo? Tem condição? Não. Deixou de cumprir uma coisinha da lei, pecou, está morto. Mas quando Paulo fala que nós somos ministros da nova aliança, ele está falando da aliança em Cristo Jesus. A nova aliança de sangue em Cristo Jesus. A aliança da salvação em Cristo Jesus, que essa não traz morte. Há uma diferença da antiga aliança ali para a nova aliança. E olha o que Paulo fala: a nova aliança, ela traz vida, ela vivifica, porque você está vivo, o Espírito de Deus traz vida para você. É o Espírito que vivifica. Você conhece a palavra, mas se você não viver a palavra, de que vai lhe adiantar isso, meu querido? De que lhe adianta você conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse, se esta palavra não faz parte da tua vida? Se esta palavra não condiz com as suas atitudes? A própria palavra fala, me garante, que se eu, conhecedor da palavra, não viver essa palavra, eu sou como aquele que se olha no espelho e não se reconhece. Se olha no espelho e não se reconhece. Porque conhece a palavra, prega uma coisa e vive outra. Aí Paulo começa a falar da nova aliança. A nova aliança não está escrita em tábua. A nova aliança está escrita na tábua do teu coração. A lei não está impressa. O pastor Camargo vai botar aqui a lei, a palavra toda aqui impressa. Todo mundo vai ter que ficar aqui estudando, decorando, que ele vai arguir vocês no próximo culto. Não é isso que vai fazer você ter uma vida diferente daqueles que conhecem. A diferença, amado, de você conhecer a lei e você viver a lei do Senhor. Há uma diferença em você conhecer e viver a lei. Paulo fala com grande propriedade: olha, a nova aliança está escrita no coração do homem. É a aliança em Cristo Jesus. No Antigo Testamento eles só conheciam a aliança através de Moisés. Moisés via, pegava a tábua da lei, Moisés via tudo que se dirigia ao Espírito de Deus, se o intermediário Moisés. Moisés subiu ao monte, descia e trazia a palavra. A igreja, o povo. Assim diz o Senhor, diz a palavra do Senhor. Mas todos conheceram que Moisés descia com um véu, que não era permitido nem mesmo olhar para a face de Moisés. Tamanha era a manifestação da glória de Deus. Mas esta glória se manifestava na vida de Moisés. Era o homem que tinha Deus determinado para ter a lei, para andar com a lei, para falar com a lei. E hoje nós que estamos vivendo em Cristo Jesus, vivemos nas novas aliança, está sobre a nossa responsabilidade divulgar a palavra do Senhor, viver dentro da vontade de Deus. E o véu já foi retirado. Não precisa mais de véu encobrindo a face de Moisés. Ninguém poderia ver a glória de Deus, ninguém podia. De tamanho era a glória de Deus. Mas hoje você tem livre acesso ao Senhor. Você tem
livre acesso ao Senhor. Deus te chamou para o ministério da nova aliança. Aleluia. Deus te chamou por nova vida, um novo tempo, um novo cântico. A igreja do Senhor foi chamada para viver em novidade de vida. Levaram a baixura. A lei mata. A lei mata. Mas o Espírito vivifica. O Espírito traz vida. Na nova aliança nós temos condição de ter errado, ter falhado. Mas você se colocar diante do Espírito Santo, diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu errei, eu infringi a sua lei. Mas diante da tua presença eu peço perdão nessa hora e peço que tu venha me restaurar. Eu peço que tu venha me restaurar. Senhor, eu errei, eu sou falho. Mas essa nova aliança me dá liberdade, amado, de conserto. A antiga aliança, ela traz condenação. Mas a nova aliança em Cristo Jesus, ela traz justiça. Ela não traz condenação, ela traz justiça. Deus é justo. Deus, Ele ouve os seus argumentos. Deus conhece as suas fraquezas. Deus sabe aquilo que você passa. Deus sabe o quanto tu tem pelejado. Deus sabe também o quanto tu tem caído. Mas Deus, Ele é justo. Ele tem sondado o teu coração. Ele tem sondado o teu coração, amado. Deus, Ele é o justo juiz. Você não está condenado. Sabe o que acontece, igreja do Senhor? Às vezes nós estamos na nova aliança, vivendo a antiga aliança, a qual nós mesmos usamos de condenação, a qual nós andamos, usamos de condenação. A quanto Cristo não nos condena. O Senhor, Ele é justo juiz, Ele é longânimo, Ele está esperando que a igreja se conserte, que a igreja viva o tempo esperado para ela, para que Ele venha e siga o juízo dele para a igreja. Aleluia. A antiga aliança, amada, ela desvanece. Ela é esquecida. Aquilo que você escreve, ela é esquecida. Está aí os estudantes que nos deixam mentir. Vai à prova, todo mundo lê, estuda, decora. Vai lá na prova, tira até 10, né? Tira até 10. Se passar, eu falo isso que eu sou professora, mas eu trabalho com esse pessoal, é uma coisa. Você dá a prova, estudar, tirar até 10. Se passar uma semana e voltar é a mesma prova, dá uma chuva dizendo, na coisa ainda fala que eu não mandei estudar. A senhora não avisou que ia ter prova. Tá, vai na secretaria e fala: ah, deu prova e nem avisou. Porque havia uma decoração. Vamos decorar. Amada, a palavra diz que você tem que aprender. Aquilo que é aprendido não é esquecido. E aí a palavra da antiga aliança, ela é esquecida, ela desvanece, ela desmonta, ela perde o brilho, ela vai sendo deixada para trás. Porque as tábuas da lei, amado, se você ver a história da igreja, as tábuas da lei, ela foi desaparecendo, foi quebrada, foi sumida, foi igual a arca. Ninguém nem até hoje não sabe onde está a tábua da lei. Mas aí, meu querido, a nova aliança diz que a palavra tem que ser guardada no teu coração. Salmista Davi, lá no Salmo de número 119, capítulo 11, ele fala o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A antiga aliança, ela se desfaz. Ela se desfaz. Quer ver uma coisa que eu quero dizer para você? Essa Bíblia vai ser retirada.
Louva a Deus, meu querido, porque você pode andar com a tua Bíblia debaixo do braço, mas vai chegar um tempo que não vai ter Bíblia, vai chegar um tempo que vão caçar tudo, vai chegar um tempo que vão botar fogo em tudo. Já estão lá nossos irmãos missionários morrendo por causa da palavra de Deus. E se você, meu querido, não tiver essa palavra na tábua do teu coração, o que vai te sustentar na presença de Deus? O que vai te sustentar na presença de Deus? É aquilo que você deixou impresso no teu coração. É aquilo que você deixou impresso no teu coração. Sabe por quê, amada? A nova aliança, ela é permanente. Ela é permanente, ela é graduativa. Quanto mais você buscar, mais o Senhor vai se deixar achar por você. Quanto mais você se colocar na presença do Senhor, mais Deus vai fazer na tua vida. Essa aliança não tem tempo para acabar, ela é permanente. Uma vez, meu querido, você tendo aceitado a Cristo, uma vez você tendo colocado a tua vida no altar do Senhor e viver conforme aquilo que Deus tem determinado na palavra dele, esta palavra na tua vida, esse Espírito é permanente. Uma maneira mais suja. O tempo pode passar, mas a palavra vai permanecer em você. A palavra, ela vai permanecer em você. A glória da antiga aliança, ele também desapareceu. Mas quando nós vemos que Jesus morreu na cruz, e que a glória da nova aliança é permanente, ela é crescente. Eu quero falar uma coisa para você. Quanto mais você busca, mais o Senhor vai te dar. Quanto mais você quer, mais Deus vai te dar. Não há tempo determinado para acabar isso na sua vida. Não há tempo determinado. Paulo fala, o Espírito vivifica. Deus tem chamado, amada, a igreja para viver uma vida de abundância na presença do Senhor. Fomos chamados para ser ministro. Para ser ministro, aquele que ministra. Fomos chamados para fazer a obra. Às vezes você passa, não, só pastor Camargo, pastora Flor foram chamados para ser ministro. O resto ninguém quer ministrar nada, não, pastor. Você foi chamado para ser ministro. Mas o ministro, amado, que vive da vontade da palavra de Deus. Existe uma aliança, meu querido, a qual Ele te habilitou, a qual Ele preparou para você. E nota-se bem que Paulo fala aqui, a qual Ele nos habilitou, não foi o homem. Não foi o homem que te habilitou, foi o Senhor. Mas é qualquer ministro, não. Não é qualquer ministro. É aquele ministro, irmão, que vive segundo a palavra e a vontade de Deus. A letra não vai te matar se junto com a letra você tiver o Espírito Santo de Deus. A letra não vai te derrubar se junto com a letra você tiver um avivamento no Espírito Santo de Deus. A letra, ela traz conhecimento. A letra traz conhecimento. Como você vai conhecer a Cristo se não tivesse a palavra? A
falei para que você conhecesse. Busque o conhecimento. Busque. Busque mesmo. Jovens, estudem. Estude a palavra de Deus. Busque conhecimento. Obreiros, busque conhecimento. Levita, busque conhecimento. Igreja do Senhor, busque conhecimento. Mas nem todo conhecimento do mundo vai fazer a manifestação da glória de Deus ser notória na tua vida. Aleluia. Nem todo conhecimento do mundo vai fazer a manifestação da glória de Deus ser notória na tua vida. Todavia tem muitos homens que conhecem a palavra de Deus e no entanto está do mesmo jeito. Tem aí uma amiga que todo mundo conhece, Josué, ele dá banho, se você não abrir o olho com ele dá banho até no maior pastor que a gente conhece, renomado, de tanto que aquele homem conhece a palavra de Deus. É tempo, conhece Gênesis, Apocalipse. Já vi muita gente lá no programa dele uma vez falar de Jesus. Eu falei, vou ver, né? Vai falar de Jesus. Levou uma chibatada que saiu de lá com 22 fervendo. Que quando uma pessoa falava, ele já dizia o contexto, sabia de tudo. Mas no entanto não há salvação na vida dele. Nem o maior teólogo, se não tiver a fé baseada na palavra de Deus. A tua fé, meu querido, tem que ser baseada no conhecimento. Aleluia. A fé, ela caminha junto com o conhecimento. Temos que ser como os crentes de Bereia. Falou, pega aí a sua Bíblia e vai conferir, meu querido. Porque sabe de uma coisa que o Senhor manda falar para a igreja? Estamos nos últimos tempos. Igual a palavra diz que vai se levantar falso profeta. E se possível, vai enganar os escolhidos de Deus. Estamos no tempo dos falsos profetas, daquele que se levanta mais para pastorear, para fazer segundo aquilo que ele acha que é certo, segundo o que ele acha que tem que fazer. Mas o Senhor manda falar para você, igreja do Senhor, se prepara, estude a palavra, a letra não vai te matar, se você, junto com o conhecimento, estiver cheio do Espírito de Deus. Estiver cheio do Espírito de Deus. Possa ser que o inimigo levante um falso pastor para enganar muito, mas você, como igreja do Senhor que tem conhecimento, domínio da palavra, não vai ser enganado. Porque o Espírito de Deus, ele vai testificar no teu coração: isso não é de Deus para a minha vida. Fomos chamados por Deus, mas para viver uma vida cheia da unção, do poder, do conhecimento de Deus. O meu povo peca por não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Olha bem, as Escrituras estão aqui. Para você conhecer a manifestação do poder de Deus, você tem que conhecer o quê? A palavra. Tem que conhecer a palavra. Amado, Deus sabe o que Ele está falando aqui nesta noite. Deus está requerendo uma igreja preparada. Uma igreja preparada. Mas preparada como, pastor? É na letra, teóloga, não, PhD, PNUD, não. Deus está querendo uma igreja que tem conhecimento de ganho de causa. Conhecimento de ganho de causa. Você só vai ganhar uma causa se você tiver conhecimento daquilo que tu está falando, daquilo que tu está ministrando, meu querido. O que tu está ministrando? O que nós estamos ministrando lá fora? Você é um ministro da nova aliança. Mas você não vai jogar para trás a antiga aliança.
Você não vai pegar esse versículo e falar assim: a letra mata, não vai te matar, não. A letra vai te trazer conhecimento. O Espírito de Deus vai vivificar você dentro da palavra dele. Dentro da palavra. Amado, nós temos visto muitas coisas por aí. Muitas coisas. Que a gente olha para a palavra e vê, isso não condiz com aquilo que o Senhor está falando. Isso não condiz com aquilo que o Senhor está falando. Se você não tiver conhecimento, nem tampouco você tiver o revestimento do Espírito de Deus, amado, você não vai conseguir ser ministro. Você não vai conseguir ser ministro. Eu estou mandando falar isso para você, igreja do Senhor. Olha que Deus quer levantar ministros aqui com autoridade. Com autoridade, com poder de Deus. Deus quer levantar. Deus quer trazer crescimento. Deus quer trazer crescimento neste lugar. Mas todo crescimento vem baseado no conhecimento da palavra de Deus. Todo crescimento vem baseado naquilo que Deus tem chamado para a tua vida. A nova aliança vai trazer vida para você, meu querido. Vida em Cristo Jesus. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Quero ir aqui. O pastor Camargo levantou, pediu para levantar as mãos quem está nos visitando hoje. Poucos são os que estão nos visitando hoje. Levanta a mão assim, quem não